A violência física ela é definida como o uso da força de forma intencional por parte dos pais ou responsáveis com o objetivo de ferir, de provocar dano ou de levar à morte a criança ou adolescente, deixando ou não marcas evidentes. Então, se não levar aquela criança à morte, se for um tipo de violência e seja muito intensa, ela pode causar alguma lesão, né, ou grave naquela criança. E aí, quais são os indicadores físicos que podem nos trazer a informação se aquela criança está sendo vítima ou não de violência física? Nós podemos ver a presença de lesões físicas que não se ajustam à causa alegada, então os pais dão explicações sobre aquele tipo de lesão que não justificam aquela lesão na criança, né? Então, é uma lesão física que não se ajusta àquela explicação que é dada sobre o que pode ter acontecido com aquela criança. Um outro sinal é que muitas vezes, por exemplo, num dia de muito calor, né, de alta temperatura, e a criança ir para o projeto, ou ir para a igreja, ou ir para o centro de educação infantil, com aquela blusa cobrindo todo o braço, né, e para quê? Para ocultar as lesões. Então, o ocultamento das lesões antigas, cobrindo o corpo daquela criança, para que ninguém consiga identificar aquela lesão. Hematomas e queimaduras em diferentes estágios de cicatrização, então você vê marcas no corpo daquela criança, uma com uma cicatrização mais antiga, outra com uma cicatrização num período intermediário, e marcas, aí você pode perceber que foram feitas há poucos dias, né? Isso também são sinais. Contusões corporais em partes do corpo que geralmente não sofrem quedas habituais. Então, o pai ou a mãe justificar o responsável dizendo que aquela criança caiu e que aquela criança se machucou. Mas aquela parte do corpo que sofreu a lesão geralmente não sofre com quedas habituais, não justifica, né, aquela lesão. Alopécia, que é o resultado de arrancamento brutal e repetido dos cabelos, também pode ser um sinal. Um outro tipo de violência física que é importante a gente colocar são os chacoalhões em bebês, né? Aí a gente tem uma síndrome chamada de síndrome do bebê sacudido, que é uma forma de agressão pela qual a criança ela é balançada no colo do adulto de uma forma violenta, né, produzindo um movimento de aceleração e desaceleração na cabeça, na criança, que causa lesões no cérebro ou na coluna cervical. Então, as vítimas, geralmente, desse tipo de violência são crianças menores de 3 anos, a maioria com menos de 12 meses. Ocorre porque os pais ou os cuidadores perdem a paciência e o autocontrole e balançam brutalmente o bebê após períodos de choro continuado. Então, a criança começa a chorar, o adulto começa a balançar, tentando acalmar, e acaba perdendo a noção, né, desse chacoalhão e pode acabar chacoalhando essa criança de uma forma violenta. Isso é muito sério, porque pode causar lesões no cérebro da criança ou na coluna cervical, né? É importante observar isso, é importante ter essa informação e, inclusive, se possível, orientar os pais para que essa medida seja evitada por conta das lesões que podem causar no bebê. Nós vamos falar, então, agora sobre os indicadores comportamentais da violência física contra crianças e adolescentes. Então, esses indicadores também demonstram para nós se aquela criança está sendo vítima de violência física. Então, um dos comportamentos que ela pode apresentar é medo dos pais ou dos responsáveis. Então, a criança demonstra que tem medo quando está ao lado dos pais ou dos responsáveis. Ela foge de casa ou ela foge do acolhimento institucional onde ela está, caso ela esteja sendo vítima de violência. Essa fuga é com o intuito de realmente não ser mais vítima, não apanhar mais, né? Não ter aquela violência física contra ela. A baixa autoestima, então você ouve da criança o discurso dela se achar merecedora daquela punição, daquele castigo físico. E isso está ligado à questão da baixa autoestima. Um comportamento agressivo com os colegas, porque a criança passa a entender que a forma de se resolver conflitos é através da violência. Então, se ela apanha, ela também vai bater no colega ou no irmão ou numa outra criança que esteja brincando com ela, como uma forma de se relacionar. E ela desconfia de contato com adultos, porque se um adulto a agrediu, ela pode estender isso para outros adultos e ter receio de que esses outros adultos também possam bater ou castigá-la fisicamente. É aquela criança que está sempre em alerta, né, esperando que algo ruim possa acontecer. Então, ela sempre está ansiosa, alerta, na expectativa de que algo ruim possa acontecer. Nós vamos falar agora sobre as características da família
dessa criança que muitas vezes sofre, é vítima da violência física. Então, as características da família oculta as lesões da criança ou as justifica de forma não convincente e contraditória, descreve a criança como má e merecedora de punições, culpa a criança pelos problemas do lar, acredita no disciplinamento severo para educar, tem expectativas irreais sobre a capacidade da criança, exigindo-a em demasia, e autorizam o professor a castigar fisicamente aquela criança. É importante nós lembrarmos que nós temos uma nova legislação a partir do ano de 2014, que é a Lei Menino Bernardo, é a Lei número 13040, e ela vem trazer uma alteração no ECA. Então, por exemplo, no artigo 18 do ECA, já atualizado com essa lei, nós encontramos a legislação dizendo que a criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos responsáveis, pelos integrantes da família ampliada, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. A legislação nos deixa muito claro que é um direito da criança ser educada e cuidado sem o uso de castigo físico. É importante também que, para a finalidade desta lei, o que eles consideram como castigo físico? É a ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com força física sobre a criança ou adolescente, e essa ação que resulte, por exemplo, em sofrimento físico ou lesão. Então, aqui a gente está falando especificamente da violência física. Ou também a questão do tratamento cruel ou degradante, que é a conduta cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente. Aquele tratamento que vem a humilhar a criança, que vem a ameaçar gravemente, ou também ridicularizar essa criança. Então, é importante que a gente tenha clareza que a nossa legislação nesse momento, a legislação atual no nosso país, que diz respeito à criança e ao adolescente, nos orienta que esse tipo de tratamento não pode ser dado à criança. É um direito dela ser tratada de forma correta, ser tratada de forma digna. Na verdade, independente de todas as ações que os pais venham ter em relação à criança, a violência física ela não é a adequada. O ECA, no artigo 70A, ele vai apresentar como principais ações, a primeira delas, a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos. Também a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidência, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. E o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. Esse artigo ainda traz a informação de que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e adolescentes. Nós temos diversos exemplos na mídia brasileira, casos que são noticiados todos os dias, que nos relatam violência física contra a criança e contra o adolescente.
Um dos casos que nós podemos citar é o próprio caso do menino Bernardo, que dá nome a essa nova legislação, uma criança que sofreu maus tratos, né, e que chega a ser morto, e os principais suspeitos é o pai e a madrasta dessa criança. Então, são exemplos que trazem para nós a informação de que muitas crianças ainda sofrem maus tratos e de que muitas crianças ainda sofrem violência física por parte de seus familiares e também dos seus responsáveis. Nós vamos falar então a respeito da violência psicológica. A violência psicológica é uma das mais difíceis modalidades de violência que pode ser identificada, exatamente porque, diferente da violência física, ela não deixa marcas. Ela, na verdade, a definição que nós colocamos e que é dada à violência psicológica é a questão da submissão da criança e do adolescente por parte dos pais ou dos responsáveis, por meio de agressões verbais, por meio de humilhação, de desqualificação, de tratamento como de menos-valia, de culpabilizar a criança, de responsabilizar essa criança excessivamente, de indiferença ou rejeição, podendo levar a danos, muitas vezes que são irreversíveis ao seu desenvolvimento global. É importante pontuar que, como nós dissemos no caso da violência física, que a legislação também faz referência ao tratamento cruel e degradante. E esse tratamento cruel e degradante, ele pode ser caracterizado aí como a violência psicológica, né? Então, o tratamento cruel e degradante que o artigo 18 do ECA traz para a gente é a conduta cruel de tratamento em relação à criança e adolescente que pode humilhar ou ameaçar gravemente ou ridicularizar essa criança. Nós podemos dar diversos exemplos de situações assim que possam, muitas pessoas podem achar que é normal, mas que não é normal, e é importante a gente pontuar que a violência psicológica é uma violência que traz danos que podem ser irreversíveis ao desenvolvimento dessa criança. Então, tratar essa criança de forma cruel e degradante é violência contra essa criança. Então, a gente tem aí alguns indicadores físicos que são problemas de saúde sem causa orgânica, distúrbios de fala, de sono, distúrbio alimentar, afecções cutâneas, disfunções físicas em geral. E a questão da enurese e encoprese, então fazer xixi na cama ou muitas vezes, né, fazer o descontrole do encoprese também, que é a questão do cocô que a criança pode apresentar. Então são sinais físicos que podem demonstrar para a gente que aquela criança sofre violência psicológica. Nós temos então também alguns comportamentos que a criança pode apresentar, como por exemplo o isolamento social. Então, pensando que aquela criança que seja vítima de violência psicológica, ela pode se isolar, né? Ela se vê avaliada de uma forma negativa, ela se vê muitas vezes de menos-valia, então ela acaba não conseguindo interagir com o grupo ou interagir no local onde ela está, então ela acaba se isolando. A carência afetiva, uma vez que ela não recebe carinho, não recebe o afeto daquelas pessoas que cuidam dela, dos seus cuidadores, dos seus responsáveis, então ela pode apresentar a questão da carência afetiva. O baixo conceito de si própria, então achar que eu não sou merecedora, eu não vou conseguir fazer, eu não faço nada direito. Às vezes a criança traz esse discurso, eu sou burra mesmo, né? São discursos que a criança pode trazer que demonstram que ela tem um baixo conceito dela mesma. E regressão a comportamentos infantis, então ela pode chupar dedo, ela pode apresentar uma fala mais infantilizada, isso também pode ser um sinal. Submissão e apatia, então a criança que você olha para a criança, você percebe uma apatia, não é aquela criança alegre, aquela criança que brinca, aquela criança que demonstra uma vivacidade, né? Na verdade ela acaba apresentando uma apatia e uma submissão. Dificuldades e problemas escolares, essas dificuldades e esses problemas, eles não têm uma fundamentação cognitiva ou intelectual. Na verdade, ela tem só a ligação com a parte emocional. Então, como a criança está sendo vítima da violência psicológica, ela acaba, então, apresentando na escola as dificuldades escolares. E também tendência suicida, né? A criança pode, então, apresentar a tendência de se matar, de desejar morrer, por se sentir tão infeliz, sendo vítima desse tipo de violência. Falando de violência psicológica ainda, quais são as características da família? Então, tem expectativas irreais sobre a capacidade da criança, exigindo-a em demasia, não há afetividade na relação entre pais e filhos,
deprecia a criança, referindo-se a ela de forma negativa e com críticas, ameaça, aterroriza e ignora a criança. Nós temos como exemplo também a questão de colocar a indiferença, né? Então, muitas vezes, pais ou educadores, que a criança traz um produto do seu trabalho, um desenho que ela fez na escola, uma produção que ela fez, e aquela pessoa apresenta total indiferença e acaba não valorizando o trabalho que ela realizou. Também como exemplo de violência psicológica, a gente pode citar aquele filme infantil Meu Malvado Favorito, quando o personagem do Gru, ele cria, né, foguetes, então ele faz um desenho de um foguete, mostra para a mãe dele não valoriza aquilo que ele produziu, né, ela tem uma expressão de não valorização. Aí ele constrói um protótipo daquele foguete, traz para a mãe, né, em busca dessa aprovação, em busca da valorização do que ele está produzindo, e novamente a mãe tem uma expressão de indiferença para aquilo que ele fez. Aí ele constrói um outro foguete ainda maior, né, e consegue fazer com que aquele foguete decole, e mesmo assim a mãe permanece com aquele comportamento de indiferença. Então a questão da indiferença também é um tipo de violência psicológica. Então não dar atenção para a criança, não demonstrar afetividade para aquela criança, deixar aquela criança isolada do grupo, isso também são formas de violência. Ameaçar uma criança também é uma violência psicológica. Então eu quero que aquele grupo de criança que eu estou fazendo alguma atividade se comporte. E aí para intimidar essas crianças, eu vou assustar essas crianças, né? Eu vou dizer, por exemplo, olha, se vocês não fizerem silêncio, vai sair um jacaré de dentro do armário. Então, isso é uma postura inadequada. Eu não posso amedrontar a criança, dizendo que vai sair uma bruxa de dentro do armário, ou que vai sair um jacaré de dentro do armário, ou que o bicho-papão vai vir pegar essa criança. Essa não é a forma correta. Se agir dessa forma, a pessoa vai estar também tendo uma ação e agindo ali com violência psicológica contra essa criança. E uma vez que você ameaça essa criança, olha, se você vai para a Fundação Casa, se você se comportar desse jeito, olha, vai acontecer tal coisa com você se você agir dessa forma. Então isso interfere no dia a dia da criança, ela pode ficar muito assustada, ela pode não conseguir dormir, ela pode não querer mais ir no projeto ou não querer ir mais na escola, porque lá, quando ela estiver na aula e estiver ali aprendendo, ela vai estar tão preocupada e com tanto medo de que saia um jacaré de dentro do armário, e principalmente se for crianças pequenas que ainda não conseguem distinguir o que é fantasia do que é realidade, que ela não vai conseguir aprender, que ela não vai render, né, no seu trabalho ou na atividade que ela está fazendo. Então, os educadores têm que tomar muito cuidado. Esse tipo de ação, ela não é ação que deve ser adotada. Ao contrário, tem que ser dado estímulo para a criança, tem que ser conversado com a criança, tem que, de fato, a criança entender, né, aquela atividade, mas não através de ameaça ou dizendo que algo de ruim vai acontecer ou que alguém vai pegar aquela criança porque ela está muitas vezes conversando ou dentro do grupo tendo algum comportamento inadequado. Então, novamente, é importante a gente pontuar que nas unidades da Prozis e também nos corpos, não é admitido nenhum tipo de violência que venha trazer danos psicológicos para as crianças. É importante que a gente tenha muito claro que o tratamento que tem que ser dispensado às crianças e aos adolescentes que nós atendemos é um tratamento de respeito, é um tratamento de valorização, é um tratamento que venha propiciar para essa criança que ela se sinta valorizada, né, e que ela se sinta de fato aceita e acolhida naquele espaço do nosso programa, no espaço do corpo.